Vamos ao nosso quadro O Assunto é Agora, recebendo Neto Cavalcante. Falou em produção de audiovisual, é com ele. Ele é o cara. Ô, Netão, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Honorato. É uma satisfação estar aqui, podendo falar de cinema. E o cinema rondoniense que vem crescendo tanto, né, ganhando espaço no Brasil e no mundo. Qual que é hoje a produtora, Neto? A produtora desse filme é a Rondônia Cinematográfica, do Paulo Andreoli. E a gente teve a coprodução da Cena Viva Filmes, que é a minha produtora, que fez toda a parte de direção de fotografia e produção do filme. Quanto tempo atuando nessa área, Neto? Há 22 anos. 22 anos. E eu sou cria do audiovisual aqui de Rondônia. Começou aqui em Rondônia mesmo? Comecei aqui em Rondônia. Você não é natural de Rondônia, né? Hã? Você é natural de Rondônia? Não. Eu vim para Rondônia em 2001. Eu cheguei aqui. De qual região do país? Eu vim de Goiás, Minas Gerais, Goiás, para cá. Lá da Terra do Piqui. Terra do Piqui. Isso. E o audiovisual entrou na sua vida em Rondônia? Aqui em Rondônia, eu comecei a fazer os trabalhos ali pela minha agência, pelo Júnior Melgarejo. Foi o cara que abriu as portas para mim nesse mundo do audiovisual e construí a minha carreira toda aqui em Rondônia. Eu posso dizer que eu sou prata da casa. Prata da casa. É incrível como a gente tem talentos extraordinários e produções que não deixam a desejar em nada comparando aos grandes centros brasileiros e mundiais, né? Com certeza. A Rondônia tem muitos produtores, muitos atores, muita gente boa produzindo muitos filmes bons. Um exemplo, ela mora logo ali, que a gente construiu ele em 2021, um filme que ganhou mais de 60 prêmios, o primeiro filme aí para o Festival de Gramado, a ganhar os 3 primeiros Quiquitos, que é o Oscar brasileiro. E ontem a gente recebeu uma notícia maravilhosa, que ele está no Itaú Cultural Play, que é uma plataforma de streaming gratuita, que tem centenas de curtas-metragens e filmes nacionais lá. E ele está fazendo parte agora de um sistema educacional para o EJA. Então, assim, o filme ele virou um tema educacional para todo o Brasil. Isso é maravilhoso. Esse tema que é tão delicado, né? Importante. E de forma atrativa, porque quando você leva também para o ambiente escolar trabalhos tão cativantes, você combate a evasão escolar. Eu acho que a sala de aula ela tem que se tornar mais interessante. E conteúdos assim, eu não tenho dúvida de que desperta essa garotada, esses jovens, esses adolescentes. Ô Neto, uma outra coisa que me chama a atenção, se falando da qualidade que nós temos na produção que é feita aqui em Rondônia, fazer um paralelo ao Brasil Paralelo, por exemplo. Como é que é o nome daquele filme que eles lançaram recentemente? É do Diabo não sei o que lá, como é que é? Eu não Vou lembrar já, mas certo. O Brasil Paralelo lançou um filme recentemente e eu assisti o filme e tenho visto também as produções de vocês. Cara, nós estamos batendo de tete, a única diferença é que ali tem milhões de investimento e aqui vocês trabalham com centavos fazendo uma analogia e comparando, né? Um paralelo, esses dois universos. Sim. Né? O fomento ao audiovisual, ele tem aumentado... Oficina do Diabo, só para... Oficina do Diabo. O fomento do audiovisual no estado de Rondônia, ele tem crescido bastante com essas leis de incentivo. Esse projeto que a gente fez agora, o Vai com Deus, ele vem da Lei Paulo Gustavo, né, do edital 001 de 2024, junto com a Sejusel, e estão saindo desse edital centenas de filmes. A gente já rodou Só por Hoje, do Abai, eu fiz a direção de fotografia. Rodamos o Mucura, do Fabiano Barros. Rodamos o Maior que a Casa Toda, que é um roteiro do Fabiano Barros, e uma direção minha e do Fabiano Barros, esse filme. E agora o Vai com Deus. Todos do fomento dessa Lei Paulo Gustavo, junto com a Sejusel. A lei, ela tem o fomento da federação e a gestão é uma verba Estado. Federal com uma gestão do Estado. E aí, isso é muito interessante, porque para participar tem que ter 2 anos de moradia aqui, os diretores... Está democratizado esse processo? Está bem democratizado. Ou seja, a categoria, a classe, hoje, quem realmente leva isso a sério, quem tem isso como missão de vida, porque isso é uma missão de vida. É uma missão de vida. Não adianta o cara querer enricar com esses projetos. Tem gente que fala, não, eu defendo porque eu conheço o que custa fazer esse tipo de trabalho, a gente sabe quantas pessoas têm que estar envolvidas e nós sabemos também que a contrapartida da federação, do estado e do município, público, não condiz com a realidade da necessidade. É um empurrão. Então, isso é uma realidade. E hoje a gente tem muita gente conseguindo mostrar o seu talento com uma qualidade maior. Com certeza.
um filme, o cinema, ele é uma arte coletiva e ele é uma indústria. Por que ele é uma arte coletiva? Porque não se faz um filme sozinho. Por exemplo, nesse filme agora, Vai com Deus, foram diretamente 48 pessoas envolvidas na produção desse filme. E a comunidade de São Sebastião ficou com uma boa parte dessa verba. Então, tem uma distribuição de renda, né? E por isso que é uma indústria. Foi contratado lá para fazer a alimentação de quem estava trabalhando, as locações foram todas ali na comunidade de São Sebastião, a gente alugou casas onde a gente precisava para fazer as locações, a gente alugou um barco. Então, assim, ele divide esse dinheiro, por menor que seja, ele é dividido em pequenas parcelas. E gera aqui mesmo. E gera dezenas de famílias. Eu falo, a cada R$1 investido em cultura, volta-se R$1,50 para o Estado. Porque esse dinheiro vai circular aqui dentro, vão ser pagados impostos, tributos, que esse dinheiro ele volta para o Estado. Eu acho que um legado muito maior do que o giro econômico é o aculturamento das pessoas. É o acesso a essa arte que muitas delas, inclusive, jamais teriam se não fossem programas como esses. Vamos falar um pouquinho sobre Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus, ele é um filme do Paulo Andreoli, o roteirista e proponente. Paulo Andreoli é o jornalista do Rondônia ao Vivo. Jornalista do Rondônia ao Vivo. Ele é o proponente e ele trouxe esse filme de uma crônica do Tatá. Porque aqui no Baixo Madeira, os mercados eram batelões que encostavam e vendiam condimentos e tal. E o Tatá, ele escreveu uma crônica do Zé dos Lírios, que era um barco chamado Vai com Deus, que ele levava caixões funerários, era como se fosse uma funerária. É um conto fictício. E esse barco, quando ele encostava, quem viveu o Zé dos Lírios foi o Tino Alves, grande ator. E ele, quando ele encostava nesses celular falando aqui. Pode pegar o telefone e desligar. Quando eles encostavam nessas comunidades, tinha um tal do mau agouro, a comunidade ficava com medo que algo ia acontecer. E o Paulo trouxe isso para um roteiro com uma trama que ela gira em torno de um coronel, né, um coronel multipolar, não digo nem bipolar, que pela fé, pela ganância... Trazendo no popular, vai do céu ao inferno em 2 segundos. Do céu ao inferno o tempo todo, no filme inteiro. E ele foi vivido pelo Anselmo Vasconcelos, um ator que tem mais de 50 anos. Quantas pessoas estão envolvidas diretamente nessa produção? São 48 pessoas envolvidas diretamente. É uma produção de quanto tempo? 15 minutos tem o filme. A duração é 15 minutos, mas quanto tempo vocês levaram? Pré-produção já tem 2 meses, foram 2 meses e meio de pré-produção, 6 dias de gravação, e as gravações elas aconteceram na maioria do tempo à noite. Então começava às 19 horas, às vezes iam até 4 horas da manhã. Teve a última cena de domingo para segunda, a gente praticamente virou, porque a gente precisava fazer uma cena do batelão indo embora na madrugada, no amanhecer. Então a gente virou à noite. E são esses desafios. Fazer cinema em Rondônia é um grande desafio. E como é que vai ser feita a apresentação desse trabalho? Como é que a comunidade vai ter acesso a isso? O que tem no cronograma agora de entregas? Então, ele será lançado no dia 7 de setembro, lá na comunidade São Sebastião. Vai ser feita lá na comunidade a primeira mostra desse filme no dia 7 de setembro. Então, agora ele está no processo de pós-produção, edição, montagem, trilha sonora e colorização, e aí vai ter esse lançamento marcado para o dia 7 de setembro, na comunidade de São Sebastião, logo ali do outro lado do rio. Você está convidado, e todos vocês estão convidados para assistir esse filme. Perfeito. Ele se enquadra no quê? Num curta-metragem, né? Ele é um curta-metragem de 15 minutos de duração, e daí, depois do lançamento, ele vai para todos os festivais. A gente vai escrever ele em festivais, Brasil, exterior, e tem muita gente já aguardando esse filme. Esse ano a gente não consegue enviá-lo para Gramado, mas no ano que vem a gente pretende enviá-lo para Gramado. E é isso. É mostrar histórias da nossa terra, mostrar a nossa terra. Porque o cinema rondoniense, Rondônia, o norte, ele tem muitas histórias que ainda não foram contadas. Porque histórias do sul e sudeste
não que elas sejam repetidas, mas elas já foram bastante exploradas. E o Norte, ele tem histórias fantásticas para serem exploradas. E através do cinema a gente consegue mostrar a nossa cultura, a nossa gente, a nossa história. E isso é muito importante. Neto Cavalcante, diretor de cinema. Rondônia está ganhando destaque aí no cinema regional já há algum tempo. E o Brasil e o mundo também começa a ter acesso a essas produções graças a esses entusiastas, né? Costumo dizer assim, pessoas como você, Neto, dentre tantos outros batalhadores desse segmento da sétima arte, tem ralado muito e ainda bem que nos últimos tempos, e aí sem a polarização, é tão chato esse negócio de é A ou B, isso são incentivos que há algum tempo a gente tem visto que o poder público tem conseguido destinar, às vezes mal usados, mas nos últimos tempos a gente tem visto o avanço. Acho que também a própria categoria vem se profissionalizando mais, tem estado apta também a receber esse tipo de incentivo. Então é muito legal a gente deixar bem claro isso. Quem ganha é a sociedade, tanto esquerda quanto direita, lado A, lado B. O importante é levar essa cultura para todos que necessitam, sem sombra de dúvidas. Netão, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho. Estendo o nosso abraço a todo esse grande elenco, tanto aqueles que aparecem, quanto aqueles que fazem a coisa acontecer, que ficam por trás e que são a ampla maioria, né, Netão? Um grande abraço a você. Eu que agradeço e viva o cinema nacional, viva o cinema rondoniense. O assunto é na tela da Band. Vai com Deus! A gente vai trazer o trailer depois para vocês, assim que a produtora liberar. Já assume o compromisso com a Band para a gente mostrar aqui, tá bom, Netão? O assunto é para você falando sobre a valorização do cinema.